Boa noite, doutor Carlos, tudo bem? Você está conseguindo escutar a gente certinho? Bastante bem, obrigado, tá? Excelente sinal. Gente, o doutor Carlos, ele é lá do Rio Grande do Sul, nosso palestrante que não é do Distrito Federal, e ele é especialista em dependência química pela Unifesp, e veio conversar com a gente um pouco sobre esse uso e abuso do uso de cannabis, principalmente durante a adolescência. Muito foi perguntado, principalmente para o pessoal aqui da Liga, sobre quanto que esse uso traz malefícios, como que é essa relação com algumas outras doenças, e muitos mitos, né, que tem sobre o uso de cannabis. Então, a gente trouxe o doutor aqui para conversar um pouco com a gente, e vou pedir para o Rafa botar o slide que ele tinha trazido. Não sei se o Rafa está botando já para aparecer aqui para a gente, e pode fazer uma introdução, se preferir. Ok, então, primeiramente, Luísa e toda a turma aí da Liga de Psiquiatria Clínica, o meu agradecimento, fica aqui meu agradecimento pela gentileza do convite. É sempre muito agradável, né, poder conversar com alunos de medicina sem ser aquele sujeito que cobra, né, que apresenta provas, que faz desafios que nem sempre são os mais simpáticos. Então, a minha disposição é realmente de conversar com a turma, até pelo meu gosto, seria bacana se pudéssemos interromper e ir trocando ideias, mas eu acho que o propósito é a gente fazer uma apresentação mais ou menos linear e depois poder interagir um pouco mais com eventuais curiosos. Né? Então, para situar o pessoal, o Carlos Salgado, sou psiquiatra, atendo aí há um tempo já constrangedor, né? Dependência química, especialmente, psiquiatria clínica de uma forma geral. Aqui no Sul também é comum que nós sejamos psicoterapeutas, então eu também transitei aí pela psicanálise e acabei me achando mais na psiquiatria clínica combinada com terapia cognitiva e especialmente realmente com a atenção a dependentes químicos. Então, eu trago um viés bastante relevante, que é de quem atende casos graves em dependência química, inclusive casos graves, para surpresa de muita gente, né, Luísa, com maconha. Maconha também é uma droga capaz de propiciar condições muito preocupantes em dependência química. Então, doutor, eu vou deixar o slide aqui, pode ficar à vontade, eu só vou sair aqui, tá bom? Qualquer coisa pode chamar que eu volto para a gente poder conversar. Tá, vou deixar uns 10 minutos no final, eu entro de novo para fazer as perguntas. Para eu trocar os slides, Luísa, como é que eu vou fazendo? Pode pedir para passar que a gente vai passando, não vai se preocupe. Ter um anãozinho na sombra aí que vai passando. Isso, está escondido. Tá vou deixar você à vontade, então, coisa só chamar. Tchauzinho. Ok, vamos conversar então com a turma aqui. Então, esse é um tema realmente, cannabis, maconha, é um tema bastante relevante, tanto em termos sociológicos, antropológicos, políticos, por que não? Mas na nossa área de interesse, nós ligados à medicina, na questão saúde. Né? A relação entre cannabis e saúde é muito relevante. Há, sem dúvida, um véu, né, por cima desse tema que é produtor de muita confusão, de realmente muita dúvida. E eu acho que o pano de fundo desse quadro que a gente assiste hoje no mundo inteiro, né, envolvendo questões as mais variadas no tocante à maconha, é também, sem dúvida, o pano de fundo econômico. É um grande negócio, como é um grande negócio, e sempre essa analogia é cabível, o tabaco. A maconha e tabaco têm uma história muito semelhante aí ao longo da sua presença nos hábitos, especialmente do mundo ocidental, em relação, são muito semelhantes tabaco e maconha no seu histórico, especialmente pensando desde um momento em que tabaco era visto até como terapêutico, era uma substância de uso benigno, que deixava até as pessoas mais coradas, era bom para asma, era bom para um monte de coisa, era bom, inclusive, para mulheres, no período em que, entre americanas, né, começava a se ensaiar a vontade de votar, mulheres usavam, ou eram usadas, né, para promover o tabaco, promoviam a ideia de que tabaco e liberdade, tabaco e emancipação feminina estavam associados, para antecipar vocês por onde que anda, né, a indústria quando ela tem um interesse forte em colocar um produto no mercado. O tabaco está no mercado até hoje contra toda a lógica em termos de prevenção de problemas de saúde. A maconha está procurando seu espaço no mercado e
fazendo o mesmo trânsito, desde a benignidade até problemas, alguns dos quais nós vamos tratar aqui. Então, quando a gente olha especialmente o adolescente é um sujeito em desenvolvimento, é um aspecto, digamos, de nós mamíferos superiores, né? Essa faixa de tempo entre a infância e a adultez e a vida adulta, que animais também, digamos assim, apresentam, mostram, demonstram, né? Um desenvolvimento, um período do desenvolvimento efervescente, cheio de peculiaridades, de certa instabilidade, e dentro da natureza humana, a curiosidade está presente com o uso de substâncias. E a maconha, sem dúvida, que está no topo, junto com álcool e tabaco, dentre as mais usadas, mais abusadas e aquelas capazes de produzir, sem dúvida, que prazer no usuário, mas também dano. Então, uma vez apresentado aqui o Carlos Salgado, e eu ponho aqui o logotipo do nosso serviço, nós temos uma comunidade terapêutica urbana, Vila Janos, aqui em Porto Alegre, e que atende especialmente comportamentos aditivos de uma forma mais ampla, mas especialmente dependentes químicos. Então, vamos adiante para a próxima imagem, por favor. Então, quando pensamos aqui, a Luísa, na verdade, pensou junto com vocês, entusiasmados aí da Liga, né, alguns focos, alguns temas principais, a gente produz essa listinha, né? Então, pensamos que maconha está associada a danos cognitivos e problemas psiquiátricos, embora haja quem defenda exatamente o contrário, que seriam benefícios cognitivos e benefícios na área da psiquiatria. E, infelizmente, parece que não é verdade, a gente vai ver um pouco sobre isso, caracterizando também um esforço da gente caracterizar aqui o que é o uso recreacional, e que seria, eventualmente, o uso abusivo, aquele que leva a problemas, né? Uma visão muito peculiar minha, né, de abordagem clínica, dar uma pincelada daquilo que eu acho que são possíveis atitudes na prática clínica com o adolescente usuário de maconha. A gente vai dar uma espiada também no potencial impacto do uso de maconha em transtornos psiquiátricos, quer pré-existentes, quer consequentes a seu uso. Então, já antecipo, parece que produz doenças. E existiria um dicionário de mitos e verdades sobre maconha, eu pensei uns poucos aqui para a gente comentar. Então, vamos adiante. Próxima imagem. Então, quando a gente pensa em cognição, aliás, já é um conceito um pouco frágil, embora muito utilizado. O que é cognição? O que é... Qual o sentido, no nosso caso aqui, nós da área médica, né, o sentido clínico de cognição? Então, podemos pensar que cognição é usar alguns recursos naturais, normais, presentes em nós, como memória, né, como a integração de visão, audição e fala, né, o discurso com os fatos do ambiente, especialmente com o objetivo de entendimento. Então, cognição tem muito a ver com a apreensão da realidade interna do próprio indivíduo e da sua interação com o ambiente. Então, o fato é que cannabis intervém, sim, em processos cognitivos, especialmente memória. Né? E é verdade também que acaba redundando, acaba resultando, pela via do entendimento aí da cognição, em danos psiquiátricos, potencial produção de psicopatologia. Então, basicamente, de fato, o uso de cannabis produz lentificação psicomotora, altera o ritmo da expressão psicomotor, ou seja, do funcionamento psíquico e da sua expressão em ação, né? Altera a percepção de temporalidade, do deslocamento de um indivíduo em relação a seu próprio corpo ou em relação ao ambiente. Por exemplo, um motociclista sob efeito de maconha tem uma percepção alterada da temporalidade, do tempo entre aquele momento da estrada e ali adiante um sinal fechado, e, portanto, alteração do movimento, o que pode ser muito agradável, pode fazer com que o indivíduo, inclusive, se distraia no prazer, né, de perceber o movimento de uma forma peculiar. E, claro, a medida de distância fica alterada
E já dá para a gente imaginar que isso traz relação ou impõe ao usuário uma relação com risco maior de acidentes. Aliás, um parêntese, né, o acidente propiciado pelo usuário de maconha à direção, ao volante de uma moto, de um carro, de um trem, de um veículo qualquer, é um acidente grave. Ao contrário do que se imaginava, né, de que raspadelas, que pequenos erros por distração seriam o mais comum, eles de fato ocorrem, mas estatisticamente, tristemente, maconha, quando está associada a acidente, e vários estudos têm confirmado esse achado, esse acidente é grave, envolvendo tipicamente grande lesão ou mesmo morte. Então, alteração de movimento, alteração de percepção de distância, a gente já vai imaginando o clima propício a um acidente. Alteração, muitas vezes de forma agradável, ocorre também na percepção de cores, e cores em movimento, especialmente, são bastante modificadas, o que faz com que, por exemplo, um show muito luminoso, muito colorido, seja mais agradável, peculiarmente mais agradável de assistir do que ao natural, com o uso de maconha, do que ao natural. E, da mesma forma, a nitidez, a intensidade ou o brilho do som, se é que a gente pode fazer essa associação, né? Brilho que diz respeito à imagem, mas a nitidez, a intensidade e a peculiaridade dos sons, da percepção de sons, pode ser algo muito agradável, de novo, convergindo para a justificativa de que num show de Bob Marley nada mais natural do que as pessoas usarem muita maconha para tornar esse show mais atraente. E, de fato, torna, embora pagando-se eventualmente algum preço. Um deles, então, como eu já comentava, é a redução da qualidade da memória de trabalho. Memória de trabalho, em termos triviais, é aquele pequeno armazenamento rápido de uma informação que nós usamos, por exemplo, para transcrever uma informação que a gente acabou de ver na internet para um documento ao nosso lado, ou como eu aqui, para poder pegar o nome da doutora Marina, aliás, excelente exposição, está de parabéns a doutora Marina, que já nos disse, né, que não é muito acostumada com esse tipo de proposição ou de tarefa, se saiu muito bem e conseguiu trazer informações complexas de uma forma muito bacana, muito interessante. Parabéns à Liga que elegeu essa psicóloga, realmente, a doutora Marina, de forma muito feliz. Mas, então, alterando memória de trabalho, que é aquele pequeno depósito rápido de memória que permite a gente fazer transcrição de um telefone, de um número de telefone, por exemplo, que alguém nos diz ao telefone, para o papel ao lado, ou para um computador ali, junto da gente, e mais, também atrapalha mesmo, a consolidação da memória, que é aquela função nobre que vocês, estudantes de medicina, utilizam todos os dias e que nós, médicos mais coroas, usamos mais ainda para poder manter o conhecimento firme. Então, consolidação é tornar a memória mais firme nos circuitos capazes de armazenar informação. Então, atrapalha a memória de trabalho, atrapalha o momento da consolidação, logo empobrece a capacidade de registrar novas informações que terão lá seu valor, por exemplo, na prática clínica. E quando a pessoa precisar evocar, não só diante de uma prova, como ocorre com os estudantes, mas também na prática clínica, vai falhar, ou vai falhar mais do que se não usasse maconha. E produz, sem dúvida, na linhagem da psicopatologia, ansiedade, depressão, e produz uma disposição psicomotora, de novo, caracterizada por prostração. É um indivíduo tipicamente mais cansado do que seria se não usasse maconha. Fica lascivo, que é uma outra palavra bastante expressiva do que se passa com o usuário de maconha. E aqui, lembrando, entre os quadros de ansiedade se podem produzir quadros agudos, como crises de pânico. Um indivíduo vulnerável, sempre pensamos, né? Obviamente que doença não ocorre em todo mundo, ocorre em indivíduos vulneráveis, nas mais variadas circunstâncias clínicas, e aqui se aplica. Não é todo usuário de maconha que vai ter quadros de ansiedade, que vai ficar deprimido, mas prostrado e com dificuldades na memória, certamente todos ficarão. Aumenta o apetite sexual, que pode ser uma boa notícia para alguns usuários, reduz a atenção aos cuidados necessários para a prática sexual. Isso aí é uma temeridade. O sujeito fica mais interessado,
mas menos cuidadoso, vale para as meninas também. Aumenta o apetite por carboidratos, especialmente pensando agora em termos de reclusão, né? Aquela reclusão mesmo que relativa pela qual todos estamos passando aqui na pandemia da Covid-19, né? O apetite por aquelas substâncias, pelos alimentos mais engordantes fica acentuado, o que reduz também a avaliação de riscos na forma da pessoa se alimentar, né? Por exemplo, um diabético que fuma maconha tem mais dificuldade de controlar o aporte calórico do que aquele que não usa a maconha. Desencadeia, lá num outro extremo, quadros graves do transtorno bipolar. Então quer dizer que um indivíduo que não seria bipolar pode se tornar bipolar. Várias razões para alguém ter uma primeira crise maníaca, né? Aquela que expressa plenitude, o indivíduo parece um vereador em campanha, né? Sim, maconha pode propiciar um primeiro quadro que ou haveria de iniciar bem mais tarde ou não ocorreria. Então, é um desencadeante potencial de transtornos emocionais significativos, como são os transtornos bipolares. Induz psicoses, podendo, de novo, desencadear um primeiro surto psicótico num indivíduo vulnerável. Sempre a gente tem que pensar que a etiologia de uma doença inclui vulnerabilidade peculiar, particular daquele indivíduo. Mas vivências psicóticas são bastante frequentes em usuários de maconha. E ficar louco é uma expressão antiga de usuários de maconha, desejo de estar louco. Não é à toa que essa expressão entra, porque realmente vivências significativas, às vezes de cunho paranoide, estão presentes em indivíduos de resto rígidos e que jamais ficarão esquizofrênicos, mas terão repetidas vivências psicóticas. Às vezes, essas vivências são aversivas, especialmente quando envolvem, é claro, um pensamento paranoide, né, a desorganização para o lado da paranoia, ou a vivência senso-perceptiva desagradável, né, na forma de um estado senso-perceptivo ruim, desagradável, que pode ocorrer com usuários de maconha. Então, o panorama não é assim apresentado para assustar ninguém, mas a realidade é assustadora em si. Maconha não é uma droga benigna. Quando a gente pensa em cognição e pensa em psicopatologia, não é uma droga benigna. Vamos adiante, então, na próxima imagem. Então, a gente se pergunta, né, quais são os limites de um uso benigno, de um uso sem risco, ou de um uso, numa linguagem corriqueira, recreacional. O que é um uso recreacional, na verdade, de qualquer substância, em contraposição com o uso abusivo, aquele associado a problemas? Então, um uso abusivo, a gente vai caracterizar aqui de um jeito informal, mas eu acho que clinicamente de bastante valor, é resultante da combinação da vulnerabilidade pessoal. Eu tenho repetido várias vezes, porque isso é fundamental, não há doença em indivíduos que não são vulneráveis para aquele quadro em particular. Mas, enfim, então, o uso abusivo ocorre em pessoas vulneráveis, depende também da combinação dessa relativa vulnerabilidade com a potência da droga mais potente, precisa de menos vulnerabilidade para ocorrer dano, a frequência de uso e, claro, que além da frequência, a intensidade, ou seja, a dose utilizada. Droga potente, indivíduo vulnerável, frequência elevada, e, infelizmente, teremos a chance maior de alterações, especialmente do ponto de vista psiquiátrico, ocorrer. Claro que também cabe lembrar que droga fumada, qualquer fumaça, vai trazer dano para a árvore ventilatória. E cada vez mais se acumulam evidências de que toda aquela história que a gente assistiu com o tabaco, vamos assistir com a maconha. Ou seja, fumaça é fumaça. Fumaça traz dano, não há benefício em encher o trato ventilatório com fumaça. Não há possibilidade de benefício. A única fumaça, talvez benigna para o trato ventilatório, é a fumaça da eventual nebulização, ou nebulização com broncodilatador pode ser, de fato, benigna, mas fumaça decorrente da queima de qualquer substância não há como ser benigna e, sem dúvida, infelizmente, o grande volume crescente de usuários vai, com o tempo, nos mostrar
que teremos novos cowboys, né? Como tivemos aquele sujeito que fazia propaganda do Marlboro e um dia apagou com um tumor de pulmão, depois de muita fumaça passar por seus pulmões. Mas então, o indivíduo com história pessoal ou familiar de um quadro grave, como, por exemplo, as psicoses, o conjunto das psicoses, mas especialmente esquizofrenia, né? Para esse indivíduo a gente pode dizer: evite, fuja, jamais, ou seja, dose segura para alguém com uma vulnerabilidade familiar ou mesmo pessoal, infelizmente, de psicose, a dose segura de maconha é absolutamente zero. Nenhuma dose é segura de maconha para um indivíduo psicótico. Mas aí alguém já salta assim, não, mas só um pouquinho, a maconha tem canabidiol, o canabidiol vem sendo demonstrado ser uma molécula muito interessante e talvez bastante útil, inclusive, em psicose. É verdade, mas aí é o canabidiol, a molécula que vem realmente em crescente sucesso em termos de perspectivas, ainda não com evidências sólidas, né, para trazer benefícios, dentre eles, inclusive, em psicoses, especialmente as refratárias. Mas hoje, maconha, a planta como um todo, fumada ou ingerida, não há chance dela trazer benefício para quadros psicóticos. De resto, para nenhuma condição clínica. O mesmo vale para o bipolar, vale para a depressão e para quadros de ansiedade. A maconha piora a depressão, piora a condição de instabilidade do humor da bipolaridade e piora a depressão. Pode, inicialmente, momentaneamente, aliviar todos esses quadros e trazer, ao menos subjetivamente, sensação de conforto, especialmente no tocante à ansiedade, se o indivíduo não tiver o azar de desencadear, através do uso de maconha, um quadro, por exemplo, de pânico, né? Um ataque de pânico não tem graça nenhuma. E quadros depressivos em usuários de maconha, especialmente distimia, que é aquela depressão mantida, sustentada a longo prazo, são de difícil reversão quando o indivíduo não para de fumar maconha. Não para de fumar maconha, depressão e ansiedade não melhoram, e a bipolaridade fica de mais difícil controle. Indivíduos hipertensos e diabéticos, a gente já começava a ver antes, não se beneficiam em absoluto do uso de maconha. Os hipertensos, porque traz mais instabilidade no controle da tensão arterial, e diabéticos, pela alteração de apetite e a tendência à ingestão excessiva de carboidratos, já temos a resposta, né? A glicemia vai ser de difícil controle. Então, na investigação clínica, aliás, de um jovem que chega para a consulta, por exemplo, com história, infelizmente alguns têm, né, de diabetes do tipo 1, aquela que inicia cedo na vida, é importante que o endocrinologista se sinta confortável, que o clínico, que o pediatra, que o ebiatra, né, aquele colega que atende predominantemente adolescentes, tenha a lembrança e se sinta à vontade de investigar sem preconceitos padrão de uso de substâncias, inclusive de maconha. Se não investiga, não encontra, até porque muitos usam de fato, e tem gente que se acanha de comentar espontaneamente sobre isso, e aí se queixa que a glicemia não estabiliza. Não tem como estabilizar realmente usando maconha. Então, o uso recreacional teoricamente, hipoteticamente, aquele uso infrequente, eventual, em baixas doses, com potência baixa também da substância. Aliás, outro parêntese, né? A potência da maconha tem subido bastante ao longo de décadas. Então, a maconha dos anos 60, lá, dos hippies americanos, absolutamente é diferente da maconha disponível no mundo inteiro, mas disponível aqui no Brasil hoje. E não precisa ser a droga, aquela australiana, o skank, né? Aliás, nome de banda, né? Escolha um pouco infeliz, talvez, para uma boa banda, mas não precisa ser aquela super maconha. A maconha corriqueira, acessível aí nas fronteiras do Paraguai, né? Ou mesmo, né, nas roças do Nordeste, essa maconha, ela, de fato, é muito mais potente e potencialmente mais danosa. Então, uso recreacional seria aquele
teoricamente, de baixas doses, baixa frequência, baixa potência, e que daí seria isento de riscos pessoais e para outrem. Por exemplo, não alteraria a capacidade de dirigir de um indivíduo, o que, de fato, não é verdade. Até bicicleta fica mais difícil de dirigir depois de fumar maconha. Inclusive, prancha de surf é um instrumento mais perigoso, é um veículo mais perigoso depois de fumar maconha, embora muitos indivíduos gostem de combinar as duas coisas. Então, a rigor, na verdade, o mesmo que vale para álcool, tabaco e tantas outras substâncias, vale para a maconha. Não há uso, na verdade, isento de risco. Portanto, falar em uso recreacional, a rigor, é falar algo que não existe. Então, embora seja realmente frequente o tal uso recreacional, ele, de fato, é uma miragem, né? É um mito. Né? Não há uso de qualquer substância que não envolva risco. Pode envolver prazer, pode predominantemente divertir o indivíduo, e isso ocorre com maconha, mas risco zero realmente não existe. Então, recreação é, quem sabe, né, jogar ping-pong, frescobol ou voleibol, futebol, do ponto de vista amador e meramente como passatempo. Né? Até xadrez pode ser algo recreacional, mas, sem dúvida, que fumar maconha, acredito que não faça sentido se pensar em uso recreacional. Mas é como a gente caracteriza aí os usuários que não ficaram dependentes. Vamos, então, adiante. Próxima imagem. Então, em resumo, né, quando a gente pensa num jovem com sua vulnerabilidade, com sua imaturidade, né, e que chama a atenção de quem gosta desse indivíduo, papai, mamãe, tios, amigos, namorada, irmãos, enfim, todos aqueles indivíduos no seu entorno. Quando um indivíduo chama atenção pelo uso de maconha, aliás, de qualquer substância, né, a gente entende que há problema. E esse, aliás, é um dado clínico importante. É comum que as pessoas se apresentem, ou sejam trazidos, especialmente adolescentes, ao psiquiatra especializado em dependência química, e essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, já se antecipa dizendo: eu não sou dependente, eu não sou dependente químico, eu não sou adito. Vamos começar organizando um pouco as coisas, é uma atitude clínica. Né? Aqui, ó, o teu uso de maconha está chamando a atenção de quem gosta de ti. Isso é verdade. Pois é, então tem problema. Mas tem problema é para eles, porque eles não gostam, não usam. Não. As pessoas gostam de ti, de resto cuidam bem de ti em outras coisas. É verdade. Pois é. Então, se está chamando a atenção de alguém que gosta de ti, um professor, um amigo, um familiar, tem problema. Porque, na verdade, quando o indivíduo faz aquele tal de uso supostamente recreacional, ameno, eventual, né, de baixíssima frequência, não chama atenção, passa despercebido, ninguém se dá conta, ou se dá conta, não tem como valorizar, porque vai ser um uso muito restrito, isso vale para toda e qualquer substância, mesmo as mais assustadoras, né? Mas, como o álcool, por exemplo. Mas o fato, então, é se chama atenção, tem problema, e se tem problema, precisa ser abordado. A pior coisa é fazer de conta que não se vê quando a gente percebe que há problema. Não quis falar. Tem que falar. E falar nem sempre é uma tarefa das mais simples, até porque adolescentes costumam ter muitos argumentos, né? E ler a revista da moda, né, sobre novos hábitos, né, então, às vezes, a grande bibliografia da gurizada realmente é super interessante, e ela é uma revista que tradicionalmente prestigia bastante, especialmente a maconha. Adiante. Então, olhando um pouco de números, é uma coisa um pouco mais inóspita, né, mas vale a pena um pequeno destaque aqui com números, né, então, nós temos aí capitaneado pelo professor Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, professor titular da Unifesp, né? O LENAD, que teve 2 edições, provavelmente daqui a um tempo, passada a pandemia, quem sabe teremos uma nova, né? Mas lá por 2012, são números os melhores que a gente tem sobre o uso de substâncias. Claro que sempre números em epidemiologia são imperfeitos e merecem novas versões, talvez o LENAD 3 vá ser melhor do que o 2, mas assim, maconha, 4,3% dos jovens brasileiros, o que dá um exército de 600 mil pessoas, se apresentam como usuários de maconha.
Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo aqui, vão pensar, é muito mais que isso, só eu conheço aí tantos por cento de pessoas jovens que usam. Sim, quando a gente olha no micro, às vezes o número parece maior, é aquela coisa, né? Para quem gosta muito de cerveja, uma mesa de restaurante é cheia de garrafas, né? E às vezes quando o indivíduo olha o restaurante no conjunto, vai ver que não é bem assim. Na mesa dele que tinha muita garrafa, o mesmo vale para o uso de maconha. Já entre os adultos, temos aí um manancial de 8 milhões de usuários de maconha. Indivíduos que entrevistados respondem, né? E esse questionário é anônimo, né? Respondem, sim, eu já usei maconha alguma vez na minha vida. Então, a gente pode concluir facilmente que é um mercado com um potencial de expansão bastante grande. Quer dizer, alguém que tem um produto que tem como cativos usuários ou eventuais usuários 4,3% dos jovens brasileiros e 6,8% dos adultos, deve pensar, eu gostaria de expandir esse mercado e fazer como a indústria da bebida, por exemplo, que já conquistou mais de 50% dos adultos brasileiros, mais de 50%, mas não é 100%. O mercado sempre pode ser expandido e a indústria da maconha faz força para que isso ocorra, e a gente está entendendo como que esse mercado está sendo expandido. Glamorização do seu efeito, do seu valor eventual terapêutico, o mesmo que ocorreu com o tabaco há muitos anos atrás, banalização das suas consequências, das consequências do uso, o mesmo que ocorreu com o tabaco no passado, né? E, sem dúvida, que a politização, a glamorização acompanhada de um valor de expressão social e política ganha espaço no mercado. Nada é de graça, não sejamos ingênuos de que passeata em defesa da maconha é algo meramente em defesa da liberdade do usuário. Não, é em defesa da ampliação de um mercado. Não somos ingênuos. Tabaco já foi objeto das mesmas abordagens e o resultado foi excelente por muitos anos. Embora tenha sido reduzido pela metade, né, o número de usuários ainda é imenso, né, na ordem de 20% da comunidade. Então, a maconha ainda vai chegar lá, infelizmente, provavelmente. Adiante. E, olhando um pouquinho na vida do adolescente, quando ele entra na universidade, né, existe uma porção, especialmente no início dos anos 2000, houve uma leva grande de estudos, inclusive com estudantes de medicina, a gente vai ver um mais adiante, né, mas estudantes da área de saúde, estudantes de todas as áreas, são investigados do ponto de vista epidemiológico para o uso de substâncias. Então, esse estudo aqui de Tovani e Santi, aqui do ano passado, publicado no ano passado, divulgado no ano passado, ele aborda, né, o uso de várias substâncias. Eu peguei esse retalhozinho aqui porque nos interessa a maconha, né? E quando a gente olha o número para estudantes de medicina, de novo, a entrevista é algum uso na vida, 35% dos estudantes de medicina, ao responderem esse inquérito, essa investigação, se dizem usuários de maconha. Não é muito diferente nas outras áreas todas da saúde investigada, né? Áreas como psicologia, enfermagem, a físio, a nutrição, todo mundo aponta. Cheguei na universidade, passei no segundo grau, batalhei o vestibular, ingressei na universidade e já usei maconha. Aí a gente pode pensar, imagina se não tivesse usado. Mas, enfim, isso às vezes introduz um viés interessante. O profissional de saúde se percebe exitoso, apesar de usuário de maconha, e acredita, provavelmente tenderá a acreditar numa certa benignidade do uso da maconha, é claro, né, a ponto de eventualmente negligenciar ou mesmo recomendar seu uso, muitas vezes influenciado por evidências frágeis que andam circulando por aí. Próximo. Então, quando a gente olha nesse mesmo estudo o iniciozinho de uso, quando é que a turma começa a usar, né, maconha, a gente vai encontrar ali na horinha do vestibular, né, dos 16, 17, 18 anos. Esses indivíduos que tiveram sucesso, repito, no segundo grau, tiveram sucesso no ingresso na universidade, disputaram vaga e conseguiram ingressar,
né, nos mais variados graus de dificuldades que a gente enxerga ao longo do país como um todo, mas já tinham fumado maconha, já estava ali na horinha fumando maconha. É de se imaginar que aqueles que trancaram na 8ª série, obviamente, começaram mais cedo. Aliás, é um histórico bastante comum na escola, que a gurizada, quando chega na 8ª série, já fica um pouco mais, digamos, disposto a experiências, experimenta a maconha e, tipicamente, o resultado acadêmico surge na hora. E é o fracasso, né? É quando a gurizada não consegue passar no primeiro ano do 2º grau, se é que termina bem a 8ª, e lá adiante acaba sendo nossos pacientes, acabam sendo meus pacientes, e que terminaram a escola através do supletivo, com um potencial original muito melhor do que isso. Então, na faixa dos 18 anos, realmente temos, repetindo, aqui é uma amostra peculiar de gente que está se dando bem na vida, está conseguindo ser universitário e já usou maconha de forma significativa o bastante para responder que sim. Adiante. Por favor, vamos adiante. Próxima imagem. Isto. Então, um outro estudo, esse aqui é um estudo baiano, né? Então, aliás, às vezes eu, preconceituosamente, achava que baianos usavam bem mais maconha, né, do que, por exemplo, nós gaúchos, e as investigações mostram que não. Nós, gaúchos, bebemos mais, fumamos mais, usamos todas as substâncias mais como grande amostra da população. Nós somos, aqui no Sul, grandes entusiastas de mexer com o estado mental com substância. Mas dando uma olhadinha nesse estudo, se vocês prestarem bem atenção, é interessante assim que um estudo desse tipo, embora seja um corte transversal, né, um inventário que é apresentado a todas as turmas, né, ou a amostra de cada uma das turmas da faculdade, 6 anos, né, acaba nos dando grosseiramente uma ideia do que seria um estudo longitudinal, porque a mesma turma, mais ou menos, está presente em cada uma dessas séries, né? E o fato ali no traçado branco, a gente vê que maconha começa lá na faixa de 18% mais ou menos de usuários e evolui com alguma instabilidade para se fixar já no final da faculdade na faixa de quase 30% de usuários, ou seja, como se fala aqui no Sul, grosseiramente, né, é como merda em tamanco. O sujeito pisa num cocô, o tamanco é um calçado bruto, tradicional, colonial de madeira, e ali gruda o cocô de difícil remoção. Uso de maconha cedo na vida prediz uso de maconha tarde na vida, ou seja, quem começa a fumar maconha muito cedo não para. Instala esse hábito e tem muita dificuldade para remover esse hábito, mesmo quando paga com sintomas, como eu dizia antes, de psicose, sintomas graves, instabilidade do humor, ou a combinação de tudo, ainda por cima, com diabetes e uma hipertensão de difícil controle, esse indivíduo vai ser digamos assim, vai enfrentar um desafio grande para mudar esse hábito. Maconha é um hábito forte na vida do indivíduo, especialmente quando começa cedo na vida. Adiante. Então, a gente chega, dando essa passeada geral aqui, chega na abordagem clínica. Mas e aí, o que eu faço com esse capeta, né, ou essa menina que não para de usar maconha? Né? Como é que a gente faz isso? Então, obviamente, acho que já deu para o público entender, né, que melhor era não ter fumado. Mas a abordagem clínica realmente mais efetiva, como de resto em várias outras condições clínicas evitáveis, né, especialmente na área do uso de substâncias, a melhor abordagem clínica é aquela primária, né, é a prevenção primária, que é realmente não deixar o indivíduo usar. E nós estamos num momento em que o mundo inteiro está entusiasmando as pessoas a usar, através do pretexto do valor terapêutico, que às vezes os jovens de brincadeira respondem, né? Mas Tito, não está doente, para que tu quer fumar, então, maconha terapia? Não, mas é porque se eu vier ficar doente, eu já estou em tratamento. Então, tamanha banalização e a glamorização que a gente logo pensa, como eu estou repetindo desde o início, né? É igualzinho ao tabaco. O tabaco já foi benigno e hoje é o inferno. É o inferno, aliás, se livrar de tabaco.
realmente é um grande desafio, embora para o tabaco a gente tenha terapêuticas aí bastante efetivas, né? Às vezes com dificuldade de disponibilidade no mercado, como está ocorrendo com a vareniclina. Mas, então, abordagem clínica efetiva, batata é ajudar o jovem, com sua família, com seus professores, com seus pares, a não usar. Adiante. Então, caracterizando, né, esse contexto clínico, a gente tem que lembrar, né, que, de fato, a adolescência impõe ao indivíduo e ao seu entorno um grave desafio, né, que é o desafio da instabilidade, da imaturidade. Lembrando, a maturação cerebral, né, da córtex, né, que é esse tecido mais recente na história da presença do homem sobre a Terra, né, vai se dar com 21, 22, e a ciência vem afastando, né, levando, parece, já para 24 anos. Então, o cérebro leva muito tempo a amadurecer. O que significa isso? Bom, poderia-se dizer, bom, se é imatura porque é flexível, porque é plástico, isso é verdade, mas também é vulnerável. Então, é crucial esse processo maturacional para funções de avaliação de risco e tomada de decisão, questões fundamentais para a boa adaptação de um indivíduo no ambiente, quer dizer, controlar suas emoções, fazer boas escolhas e processar essas escolhas com cautela, considerando riscos e benefícios, é fundamental. E isso é uma arte que demora a aparecer na natureza humana. Então, não significa que todo adolescente é um inconsequente, mas a chance é maior de, na adolescência, termos decisões que são produto de uma avaliação parcial, né, tendenciosa. E, ademais, circuitos cerebrais imaturos, eles, então, gerenciam também, além da tomada de decisão, e por trás, por baixo da tomada de decisão, aliás, num nível mais primitivo mesmo de funções cerebrais, estão circuitos que reconhecem prazer e perspectiva de gratificação. E, de fato, esses circuitos imaturos, eles permitem, né, o estabelecimento de novos hábitos com mais facilidade, especialmente hábitos que gratificam. Por exemplo, fumar maconha muito cedo na vida, circuitos imaturos, capacidade de balancear, de medir riscos, né? Substância atraente, cérebro imaturo, efeito gratificante, batata, né? O indivíduo vai ficar ligado à substância, e é aquilo que a gente viu ali na turminha da Faculdade de Medicina da Bahia. O pessoal começa com adolescência, final da adolescência, já usuário de maconha, e termina a faculdade um adulto que vai para uma residência, que vai para a prática clínica, usuário de maconha, 30% deles, muita gente. Então, circuitos cerebrais imaturos são facilitadores de várias questões. Claro que também para dados de saúde, mas o nosso tema aqui é doença, então é a base de vulnerabilidade para o estabelecimento de um hábito danoso, como pode ser o de fumar maconha. Então, quanto mais a gente atrasa o início de uso de uma substância, vale para todas, menor a chance de grudar, de pegar realmente no tamanco do jovem aquele cocô que vai ser difícil de tirar depois. Adiante. Então, sem dúvida que essa imaturidade, né, ela é capaz também de propiciar o espaço para a doença mental. Existe um processo neuronal, que é chamado a poda neuronal, acho que todo aluno de medicina já é, em algum grau, digamos assim, conhecedor desse conceito, né? Uma tarefa do desenvolvimento é restringir, é limitar, é ajustar, né, aquela gama enorme de conexões cerebrais, conexões neuronais que a gente tem, especialmente as secundárias, no sentido de organizar a função cerebral. E isso é maturidade, poda mesmo, dá uma linhagem, um alinhamento adequado à distribuição de conexões. Então, essa neuroplasticidade que vai permitir o amadurecimento no sentido da melhor função, ela é prejudicada pela doença mental. Por isso, dá para a gente entender de imediato por que esquizofrenia, uma doença que começa muitas vezes cedo na vida,
né, já com história familiar também de outros indivíduos que adoeceram cedo na vida, ela traz tanto empobrecimento cognitivo? É porque ela realmente vai dificultar o adequado alinhamento dessas circuitárias neuronais capazes de ajudar o indivíduo a melhor desempenho, voltando lá para o início, né, cognitivo. Então, realmente não é à toa que era chamada no passado a demência precoce, uma perda de capacidade cognitiva cedo na vida que ocorre por doença mental, especialmente pela esquizofrenia. Mas também vale para ansiedade e depressão, todas empobrecem a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações. Então, nenhuma vantagem em doença mental, obviamente. Então, e quando o indivíduo tem uma história familiar de doença mental, né, e, infelizmente, dependência química também é uma doença com alta concentração familiar ou com elevada herdabilidade, capaz de ser explicada em boa parte do seu fenômeno, do seu fenótipo, né, por uma base de uma coleção, né, de alterações genéticas que vão se concentrar numa mesma família. Então, história familiar é preditora de doença mental, é preditora de demência química e é preditora, num usuário de maconha, de ele ficar ligado à substância de uma forma patológica, preocupante e incapacitante no futuro. Adiante. Então, apesar realmente, né, de prejuízos óbvios para o usuário, né, e são óbvios aos olhos de um observador, esse usuário de maconha aí começa a infelicidade. Ele se percebe tipicamente contente, feliz, de bem com a vida, né? E quanto mais fuma, menor crítica tem do prejuízo que ocorre. E quanto menos crítica, menos esse indivíduo vai ser acessível, por isso o desafio clínico, acessível a processos de mudança, proposições no sentido de mudar hábitos, mudar condutas. Então, nesse sentido, eu posso afirmar que, ao contrário do que muita gente vê, né, a droga maconha como uma droga revolucionária, ela é uma droga conservadora. É tipicamente a droga que deixa as pessoas paradas no tempo. Aliás, com a percepção de passagem do tempo confortável, agradavelmente alterada. Para menos, o tempo custa passar de uma forma muito agradável. E isso é uma evidência de quão conservadora é essa substância. E a gente encontra um usuário de maconha, é triste ver essa verdade, aos 70 anos funcionando como funcionava aos 17. Um adolescente perpétuo e que se diz feliz da vida de assim viver. Muitas vezes vivendo às custas de uma aposentadoria que restou lá da mãe, do pai, que era um militar, que deixou de alguma forma aquela herançazinha, e está lá o setentão, né? Infelizmente, todos nós temos pacientes nessa faixa etária que não conseguem parar. Então, é para o nosso jovem pensar muito bem se é para encarar essa situação de uso que parece benigna, porque ela, de fato, não é. Maconha é uma droga nada revolucionária, é uma droga estabilizante no pior desempenho que o indivíduo poderia ter. Adiante. Então, quando a gente pensa, né, desafio clínico, né, que os adolescentes atuais são, infelizmente, já a segunda, terceira geração de usuários de uma mesma família, às vezes já são netos de usuários, né, Luísa? A gente já pensa assim que, ao tentar cooptar os pais para ajudar diante dessa questão, nós teremos especial dificuldade. Os pais, usuários, vão ser obstáculo ao melhor do que a gente pode dar aos pacientes em termos do caminho de mudança. Um pequeno parênteses. Luísa, devo começar a pensar em interromper essa minha preleção maravilhosa e fascinante, ou temos ainda tempo? Doutor, normalmente a gente avisa só os palestrantes que faltam 15 minutos para o fim da palestra e nós já recebemos várias perguntas, então fica a critério do senhor continuar a apresentação, concluir de alguma forma ou responder as perguntas, fica a critério mesmo. Então, eu vou avançar um pouquinho mais aqui e a gente já parte para questões. Então, família é um desafio. Aliás, família é sempre um desafio, né? A família nos ajuda e atrapalha magnificamente. Quando a família é de usuários de maconha, eles tendem a pensar, eu também usei maconha, aliás, até fumo até hoje, isso aqui
médico, sou aqui palestrando, estou conversando com a Luísa, com essa turma toda da Liga aqui, meus netos, meus bisnetos, não pode ter problema. Bom, infelizmente, a mesma droga, pessoas diferentes, os desfechos podem ser e costumam ser bem diferentes. Especialmente pensando que no tempo que eu era guri, a maconha tinha uma potência. No tempo agora de vocês adolescentes, vocês jovens, a maconha é outra substância, porque a potência mudou e ela é determinante dos desfechos. Adiante. Próxima, misto. Então, o grande desafio é informar teimosamente, desafiar o indivíduo no processo de mudança. E isso é uma arte, diante da dependência química, realmente um grande desafio que exige um treinamento bastante continuado. Mas, infelizmente, todo o contexto clínico vai ser propício a essa abordagem, porque o jovem transita por tudo, em termos de saúde, e em todos os momentos, do dentista ao pediatra, vale a pena a abordagem. Aliás, cabe lembrar, assim, que um dado importante, cada profissional que aborda, cada profissional que aconselha, cada profissional que informa, desafia e tenta motivar o indivíduo à mudança, ele está empurrando o jovem mais para o lado da saúde, para lá adiante alguém vir, às vezes eu, né, colher os louros do resultado que foi produto de uma sequência de abordagens. Abordar sempre, jamais negligenciar. Não adianta falar. Não, sempre adianta falar, porque lá adiante essa informação vai se sedimentar e vai ajudar o indivíduo a se mover para a saúde. Adiante. Adiante, por favor. Então, comprometer todo o entorno é sempre relevante. De pais, professores, amigos, aliás, a rede é muito importante. Adiante. Lembrando, então, que para a saúde e para a doença, a pressão dos pares é realmente brutal. Então, quando a gente vê um estudo grande com universitários, né, que mostra que 27% dos usuários dos universitários já usaram maconha alguma vez na vida, é um outro estudo, né? Em contraposição, americanos é o dobro, né? Ou seja, se aqui é um problema, imagina lá. Então, esse entorno de alta pressão no sentido da benignidade do uso da maconha vai tornar mais difícil a abordagem clínica. Imagina nos Estados Unidos. Adiante. Aliás, imagina hoje no Canadá também, né? Então, alguns mitos, né? O usuário crônico adapta-se e não tem prejuízo. Mito. Maconha reduz ansiedade e depressão, já vimos que é mito. Maconha melhora desempenho. Infelizmente, não se confirma. Às vezes, do ponto de vista do paciente, sim. Adiante. Verdade, maconha induz dependência em 10 de cada 100 indivíduos que tentam seu uso. Infelizmente, é parecido com o tabaco. Maconha aumenta a satisfação com a vida. Adiante. Então, aqui, concluindo, né, o usuário de maconha é, infelizmente, como esse atleta aqui, na ironia, coitado do atleta, não tem culpa na minha comparação, né? Ele está cagado até o pescoço, no caso aqui até a cintura, mas está feliz da vida porque vai chegar bem na classificação final. Essa é a visão que o usuário de maconha tem da vida. Tá tudo bem, tá tudo bacana. Quem olha de fora diz, não, tu tá mal, tia. Tu estás indo mal. Não, eu estou bem, estou feliz assim. Então, realmente, vários estudos mostram que o grau de satisfação para com a vida do usuário de maconha é elevado, muitas vezes diferente, por exemplo, daquele do alcoolista que sofre muito com a condição. O usuário de maconha é um sujeito feliz, de bem com a vida. Então, obrigado pela atenção de vocês e vamos ver se a gente pode explorar umas questões. Essa aqui é uma imagem do nosso serviço agradável, para tratar de assuntos que nem sempre são muito agradáveis. Vamos lá, Luísa. Oi, doutor. Uma das perguntas que chegou aqui para a gente seria que se houvesse um usuário que faz esse uso de maconha desde muito jovem, e hoje em dia já é adolescente, jovem adulto, e sempre precisa desse uso para conseguir fazer suas atividades diárias, não se sente mais autossuficiente sem o uso. Isso já é considerado um vício? E como que a gente pode abordar isso? Isso, tu vê assim que a gente pode tirar a maconha e botar o cigarro, o indivíduo vai responder a mesma coisa, né? Eu fico muito melhor depois do primeiro cigarro da manhã. Sim, fica muito melhor depois do primeiro cigarro da manhã. Então, bem colocada a pergunta, assim, pouco importa se o nome disso é dependência, se é adição,
esse indivíduo tem uma relação com a maconha que chama a atenção. Então, merece sim ser abordado e, muito provavelmente, com algum esforço, ficando um período sem ela, ele vai perceber benefícios. A outra pergunta seria se esse uso já poderia... Pode remover o slide aqui para a gente poder ver melhor. Se esse uso já poderia desencadear esse ataque de pânico, de ansiedade desde o primeiro uso, ou teria que ser um uso mais recorrente? Bem bacana a pergunta. Sabe que no histórico de muitos usuários de múltiplas substâncias, alguns acabam descartando alguma substância. E uma delas que muitas vezes é descartada é exatamente a maconha, porque, às vezes, nos primeiros usos, sob pressão dos pares, entre jovens, houve um ataque de pânico que tornou a substância aversiva. Então, o ataque de pânico, lembrando, né, como eu falei em psicopatologia, envolve vulnerabilidade do indivíduo, potência da substância, são as duas variáveis mais importantes, né? Então, para algumas pessoas, um tapinha num baseado é o bastante para desencadear, por exemplo, um quadro paranoide. O indivíduo fica num estado mental muito desagradável e nunca mais quer saber daquela substância. E, curiosamente, Luísa, tem gente que, apesar de ter esses sintomas, volta a usar. E aí estamos num ambiente paradoxal. O que essa gente quer, né, que insiste em repetir o mesmo, imaginando um resultado diferente? A outra pergunta seria se... deixa eu achar aqui. Se esses danos cognitivos mencionados são permanentes ou se consegue fazer essa interrupção do uso e ter uma regressão desses danos. Então, olha que bacana essa pergunta. Ela está respondida naquele gráfico da Bahia, não sei se vocês lembram, né? A porcaria é que o indivíduo não para. Né? Lembram lá, né? O pessoal começou ali com em torno de 15% de usuários e acabou em 30% de usuários, quase 20% no início, e esse pessoal não para. Então, por que o prejuízo não para? Porque a pessoa não para de usar. Mas se parar de usar, vai haver regressão ao padrão original. Os estudos, melhores estudos, conseguem mostrar, ao contrário da nossa impressão clínica, que sim, né, há uma reversão do prejuízo cognitivo, ou seja, não é uma lesão de vias neuronais tão relevante a ponto de tornar incapacitado, como, por exemplo, ocorre com o álcool. Né? O álcool no usuário crônico de grande volume, os danos são irreversíveis. Na maconha parecem ser reversíveis, só que o indivíduo não para, portanto, a lesão continua presente. A outra pergunta é se... Sobre esse uso frequente e realmente muito prolongado, é possível que após muitos anos de uso, passe geneticamente algum tipo de complicações para o filho? Tipo, tem alguma predisposição a ter essas complicações por causa desse uso abusivo? Bem bacana, especialmente na mãe, né? Durante a gestação, qualquer substância, né? Qual é a substância ideal para usar durante a gestação? Água, talvez. Não há substância que no primeiro trimestre, especialmente, seja benigna. E a maconha está na lista. Agora, acho que a pergunta diz um pouco a respeito, talvez, à epigenética, né, na linha desse conceito, que ainda é clinicamente um pouco frágil. Será que a exposição pesada à maconha produz no indivíduo quebras genéticas capazes de serem transmitidas? Acredito que não. Tá? O que acontece é que, historicamente, na evolução daquela linhagem humana, houve uma tendência, às vezes, a um processo de dependência facilitado. Vale para qualquer substância. E a última pergunta que a gente tem aqui seria sobre essas abordagens com esse paciente, né? Quais abordagens com jovens, principalmente, seriam um pouco menos incisivas ou proibitivas, a fim de que ele não se sinta tão coagido a interromper esse consumo, mas que consiga aderir a esse tratamento? Então, quanto mais ampla a abordagem, ou seja, quanto mais gente envolvida dentro daquele raciocínio, o jovem está chamando atenção pelo seu uso de substância, no caso, a maconha. Pai, mãe, irmãos, primos, pares, amigos que não estão tendo essa dificuldade, que entendem que aquilo ali traz prejuízo, né?
Então, o envolvimento de um time grande em torno do indivíduo ajuda muito nesse processo de mudança. Então, nós que atendemos dependência química, por exemplo, já atendemos, abre a porta, está lá o sujeito com um skate debaixo do braço, com um amigo também de skate debaixo do braço, e pergunta se o amigo pode entrar na consulta. Pode, e vamos conversar junto. Então, é uma típica situação em que a gente pensa numa família estendida, em que o sujeito traz não o pai e a mãe, mas traz um amigo que vem pensar junto com ele o que está se passando, muitas vezes sofrendo do mesmo problema. Ok, doutor, muito obrigada. Teve o pedido aqui, que não foi uma pergunta, mas foi o pedido de conseguir falar para a gente onde que a gente pode achar um material informativo para conseguir se informar mais sobre esse assunto, alguma referência, algum material que possa ser disponibilizado, que você então, acha bacana. Vou dar para vocês uma sigla, que é uma fonte maravilhosa de informação, NIDA, National Institute on Drug Abuse, né? NIDA, é um site americano, ele contém um site americano de excelente qualidade de informação e que tem sobre a maconha, especialmente porque, infelizmente, americanos sabem muito sobre problemas clínicos com a maconha, né? E que tem toda a informação, é reproducível, tem vídeos, tem informação para a família e tem muita informação técnica de alto nível. NIDA, fácil de encontrar e a informação é maravilhosa e traz outros links, mas ali eu acho que é um manancial impressionante de informação de boa qualidade. O NIDA é comandado hoje por uma mexicana, né, que vive nos Estados Unidos desde a residência dela, fez residência e foi para lá, e é uma figura notável, a Nora Volkov, uma figuraça, né, que mantém lá um grande serviço de pesquisa e divulgação científica. NIDA tem tudo que a gente quer saber sobre maconha. Ok, doutor, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu fazer tudo, então, dentro do tempo proposto. Queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, vir conversar com a gente. É muito legal ter um especialista nesse assunto, podendo trazer para a gente todos esses mitos, né? Porque tendo atuação nessa área, a gente sabe o que o pessoal pensa e, às vezes, o que não é verdade. Então, muito obrigada por toda a sua explicação. Tenho certeza que foi muito elucidativa para todo mundo. E é isso, queria agradecer, de fato. Quem agradece, na verdade, Luísa e todo o pessoal da turma de vocês, né, da Liga, sou eu. É uma honra sempre poder conversar com vocês, sempre disponível, né, quem quiser me procurar, a Luísa pode repassar o contato à vontade, telefone, e-mail, estou à disposição e adoro poder responder não só questões clínicas, mas também questões mais amplas, mais papo-cabeça sobre o assunto. Tá bom? Um abraço a todos, uma alegria de poder conversar com vocês aí do DF. Obrigada, doutor. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Grande prazer.